Salve, salve galera, eu sou o Denis Bofarim, seja muito bem-vindo a este canal. Bom, no vídeo passado nós vimos até o cativeiro babilônico, até quando Dário finalmente fez cair Babilônia. Depois da Babilônia, então eles são livres para reconstruir o templo. Quando inicia a reconstrução do templo, então aí se dá início a uma profecia de Daniel que é muito interessante. É a profecia dos 70 anos, que está em Daniel, capítulo 9, versículos 24 e 25. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então Dário dá autorização para a reconstrução do templo, só que isso vai levar um tempo, não vai ser contado a partir daí, só que isso vai levar um tempo. Depois Ciro também dá uma autorização que por final Xerxes, então ele autoriza completamente aí a reconstrução do templo. Então é a partir desse momento que se começa a contagem dessas semanas. Essas semanas são contadas semanas de anos. Então cada semana tem 7 dias, cada semana de anos tem 7 anos. A partir desse tempo, no final desse tempo exato, ele vai acabar quando Jesus apareceu na terra, quando Jesus então inicia o seu ministério. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então essa parte de Apocalipse se refere a Jesus, quando então Jesus está aqui na Terra. Bom, mas eu quero falar sobre um período que aconteceu nesse tempo e que não é relatado biblicamente, até porque se chama de silêncio de Deus. Por Deus ter ficado em silêncio, não há registros bíblicos, mas há registros em livros apócrifos, porque são considerados não inspirados por Deus, então foram retirados da Bíblia. Mas nesses livros há relatos de acontecimentos que, inclusive, historicamente, são fatos históricos ocorridos, que são muito importantes para a nossa informação. Bom, após o cativeiro babilônico e até o começar da reconstrução do templo, pouco antes de completar 1000 anos a partir da aliança que Deus fez com Moisés, então ele resolve ficar em silêncio. Bom, esse silêncio vai ser muito importante porque a presença de Deus precisa ser retirada da terra. Assim como ele ficou em silêncio e não mandou profeta algum para falar com os homens, ele também retira a arca da aliança, como já vimos, que Jeremias escondeu nas montanhas, e assim a arca sumiu e ninguém soube mais do paradeiro da arca da aliança. Bom, depois que Deus ficou em silêncio, o último profeta, ele vai dar um relato interessante, que está lá em Malaquias, capítulo 1, versículos 8 e 9. Quando trazeis animal cego para o sacrifício, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador, acaso ele terá agrado em ti e será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos: agora, pois, suplicai a favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas, nas vossas mãos aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Então vimos que no último profeta, pouco antes do Senhor se calar, as pessoas já não estavam adorando direito, já não estavam fazendo os sacrifícios como no começo, como na aliança de Moisés. Pois esses cordeiros, esses animais, tinham que ser cordeiros perfeitos, animais perfeitos, mas eles já não estavam trazendo esses animais perfeitos, e sim cegos, coxos. Nós vimos também
O Dário, o rei de Medo, Medo-Persa, eles dominaram então Babilônia. Depois do Medo-Persa, a Grécia então domina o Medo-Persa. Alexandre o Grande, em 331 a.C., ele derruba então o Zigurate, que era em homenagem ao deus Marduk, que era a Torre de Babel, que quando foi destruída e se espalhou o povo. O rei da Babilônia, então, ele constrói um Zigurate no lugar ao deus Marduk, onde em 331 a.C., aí Alexandre o Grande, então, quando domina, ele derruba esse Zigurate. Bom, ao passar desses anos, vai surgir um rei, Antíoco IV Epifânio. Esse rei, ele vai perseguir a Deus e vai profanar o tabernáculo, o templo, que aí entra uma passagem de Daniel. Em Daniel 11:31, dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário e estabelecendo a abominação desoladora. Muitos que leem apenas a Bíblia e não a estudam, não conhecem algumas histórias, fatos históricos relacionados à própria história, não conhecem essa parte. Mas esse Antíoco IV Epifânio, ele profanou o templo, o tabernáculo. Ele perseguiu os cristãos de uma forma que ele começou impondo a helenização, que significa que todo aquele povo que ele conquistasse teria que se submeter sobre as tradições dos deuses gregos, dos deuses da Grécia. E uma dessas regiões foi Jerusalém. Jerusalém, então, se dividiu em dois grupos. Um grupo dos cristãos, eles se submeteram a essa helenização. Um outro grupo não, que foi o grupo de Judas Macabeus, onde Judas lutou contra Antíoco IV Epifânio. O Antíoco IV, ele perseguiu os cristãos, ele matava as mulheres que levavam seus filhos para circuncidar. Os que já estavam circuncidados, eles penduravam as mulheres e as crianças, eles penduravam no muro para morrer as mulheres e as crianças. Ele assassinou famílias que estavam cumprindo o sábado, porque muitos se recusaram a lutar no sábado. Ele exterminou muitas famílias, obrigou muitos a fazerem sacrifícios a esses ídolos, a esses deuses da Grécia. Ele fez com que muitos se prostituíssem e fizessem todo tipo de prostituição que era referente a alguns deuses deles, referente aos deuses da Grécia, e forçou todo o povo de Israel a cometer todo esse tipo de pecado. Muitos se apostataram da fé nesse tempo, enquanto que Judas Macabeu, ele se manteve firme, recebendo apenas pequenas ajudas de um anjo que vinha ajudá-lo em algumas batalhas. Judas Macabeus, com um exército pequeno, ele exterminou um exército de milhares de Antíoco e assim de outras regiões também. É uma passagem muito interessante. Bom, no final desse tempo, Antíoco então é acometido por um câncer, uma doença, onde começou a apodrecer os seus olhos, o seu rosto. Então cessou esse tempo e Antíoco IV foi acometido por essa doença. O povo então cristão, eles voltam a limpar o templo, a tirar a estátua, como Judas ele tira a estátua de Zeus, que o próprio Antíoco ele colocou dentro do templo a estátua de Zeus e fez o povo adorar a estátua. Ele também fez sacrifícios de porcos dentro desse templo, onde a carne de porco era considerada uma carne impura. Então o povo eles tiveram que purificar novamente o templo e voltar a adorar ali. Nesse tempo então começa a surgir os fariseus, os saduceus, os zelotes, todo tipo de religião da época. Até os herodianos, que acreditavam que Herodes era o Messias. Muita religião começou a surgir nesse tempo justamente por causa do silêncio de Deus. Deus não mandou profeta para falar com o povo e também não falou com o povo. Dessa maneira, o povo ficou submetido à sua própria interpretação das Escrituras, onde cada religião interpretava de uma maneira diferente. E eles mesmos assim faziam os seus rituais da maneira que eles entendiam. O próprio Jesus falou que os fariseus eles davam o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, mas negligenciavam o mais importante,
Mesmo eles achando que cumpriam a lei, aquela estabelecida por Moisés, na verdade eles não cumpriam. Na verdade eles não sabiam mais como cumprir corretamente, da maneira desde a época de Moisés, porque Deus já havia ficado em silêncio nesse tempo. A operação do erro que Paulo falou, ela é justamente essa presença de Deus que é retirada para a vinda desse homem, o homem da abominação, que também vai acontecer lá antes da segunda vinda de Cristo. Bom, uma aconteceu agora antes da primeira vinda, que Deus se fez homem aqui na terra, e a segunda vai ser lá, só que de uma maneira diferente, por causa que pela fé o homem já recebe o Espírito Santo. Então, dessa vez, tem que ser diferente. Bom, mas para poder explicar o que significa a operação do erro, eu vou ter que colocar uma passagem onde muitos hoje acreditam que Jesus veio nos anos 70. Mas eu vou mostrar aqui o porquê eles acreditam nisso e porquê ele não veio nos anos 70. Bom, a primeira passagem está em João, capítulo 21, versículos do 21 ao 23. Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: "E quanto a este?" Respondeu-lhe Jesus: "Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me." Então se tornou corrente entre os irmãos o dito que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Nesse momento, Pedro ele estava falando sobre João, que saiu um papo de que Jesus ele queria que João ficasse até a vinda dele. Mas Pedro perguntou: "E quanto a este?" Bom, aí muitos dizem que Jesus diz que João iria ficar até a vinda dele, mas isso não é verdade. Pelo contexto, vemos que na verdade Jesus estava interrogando a Pedro a questão de o que importava quem iria ficar até a vinda dele. Para Pedro, isso não era importante para ele, era sobre essa questão que Jesus estava exortando Pedro ali naquele momento. Até porque nem o próprio Jesus sabia quando ele ia vir, como ele poderia afirmar que ele iria vir e João estaria vivo. Como vemos em Mateus 24, 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então aí nem Jesus sabe o dia em que ele vai vir, como ele poderia afirmar que João estaria vivo. Então não era sobre essa questão, mas sim a questão do que o que importaria isso para Pedro. Uma outra passagem que eles afirmam está em Mateus 16, versículo 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então vemos que aí Jesus fala que daqui a alguns que estão. Então vemos que o assunto já é totalmente diferente daquele assunto de João, onde lá era a respeito somente de João. Aí ele já diz que alguns deles, bom, vejam vir ele no reino. O reino dele aconteceu na morte de cruz. E ali ele estava se referindo na ressurreição dele, que é onde ele já seria um sumo sacerdote de uma nova aliança, ou seja, já seria rei de um reino espiritual. Então ele quis dizer na sua ressurreição. Quando ele fala em alguns, devemos lembrar que nem todos os apóstolos eles estiveram vivos até esse tempo. Lembrando que Judas, no dia em que ele traiu o mestre, ele tentou se enforcar e se precipitou num despenhadeiro e assim foi partido ao meio. Então, por esse motivo, ele usa alguns. Em Mateus 19, 28, diz assim: Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ou seja, Jesus escolhe os 12 apóstolos para julgar as 12 tribos. João estava no meio desses apóstolos. Então, como o mestre pode ter vindo no ano 70 e deixado João? Acaso ele teria julgado todos lá e deixado João para trás? Uma outra passagem que mostra claramente que Jesus não veio no ano 70 está em Daniel, capítulo 2, versículos do 31 ao 34.
Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário resplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, e o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílios de mãos e feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os esmiuçou. Aí quem quiser pode ler essa passagem. Bom, mas já vimos que essa pedra acertou os pés, que eram de ferro e de barro. Na explicação dessa visão, desse sonho, Daniel ele vai explicar que esse reino de barro e de ferro, ele é o mesmo reino de ferro, que é a canela. Só que esse momento é um momento enfraquecido. Ele usa exatamente essa palavra quando ele explica o sonho. Ele fala que nessa parte, esse reino ele vai estar enfraquecido. Bom, então voltando para o reino de Roma, no ano 70, era o auge, era o ápice do reinado romano. Então Jesus não poderia ter vindo ali, porque senão a visão e a explicação, o sonho de Nabucodonosor e a explicação de Daniel dão errado. Jesus então não viria nos pés, ele viria na canela. Mas Roma tem dois períodos, como nós já vimos antes, o período alto de Roma e o período baixo. O período baixo ele é acometido pela crise econômica, onde Roma então começa a entrar em decadência. Bom, esse momento ele surge com Diocleciano. Diocleciano, então, que é o imperador, ele vai tentar fazer de tudo para tentar reerguer Roma e não vai conseguir. Então ele vai ser obrigado a dividir Roma com mais 3 generais, que seriam Constâncio Cloro, Magêncio e Galério. Então, com Diocleciano se inicia o período baixo de Roma. Pelo sonho de Nabucodonosor e pela explicação de Daniel, seria nesse tempo em que seria a vinda de Jesus. Mas aí está uma coisa também. Mas antes teria que vir o homem da iniquidade, cujo qual a presença de Deus ou o Espírito Santo teria que ser retirado para ele poder vir, assim como aconteceu antes, lá no tempo de silêncio de Deus. Mas como isso aconteceria, já que agora quem tem a fé recebe o Espírito Santo? É aí que vem a operação do erro. Vamos lá para Apocalipse 17, versículos do 9 ao 11. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Nesse momento então da visão de João, naquele momento que ele estava, ou seja, haviam se passado 5, haviam caído e um existe, que é o 6º. Então vamos ver, já passou o Egito, os assírios, a Babilônia, o Medo Persa e a Grécia. 5 já caíram, um existe, que é Roma. O 7º ainda não chegou, mas quando vir tem que durar pouco, ou seja, também é Roma, só que é o período baixo. O período baixo de Roma realmente durou pouco, tanto que Diocleciano teve que dividir em outros generais. Na verdade, é em outras classes, de 2 Augustos e mais 2 Césares, onde Augusto e César eles não são nome, e sim títulos. E depois viria um 8º, que na verdade a besta só tem 7 cabeças, mas aí viria um 8º rei, que procederia desses 7. Então vamos ver quem seria esse 8º rei. Nós vamos ver quem é esse 8º rei. Em Apocalipse 13, dos versículos 11 ao 13, também vai falar sobre uma besta. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Então essa besta que parece
que parecia um cordeiro, mas falava como dragão, é esta besta que vai ser responsável pela operação do erro. Só que no momento ela ainda não vai ser a besta. Ela vai ser a besta quando ela se tornar aquele oitavo rei, que também é ela, que nós vamos ver agora mais pra frente. Bom, ela sendo um cordeiro, mas fala como um dragão, porque o cordeiro é a representação de Cristo, de Jesus. Jesus, ele representa o cordeiro. Então, essa besta, ela seria a igreja. Como ela fala como um dragão, então os ensinamentos não vão ser o de Cristo. Não vão ser o evangelho de Cristo, aquele que os apóstolos ensinou. Vão ser um evangelho diferente daqueles que eles ensinaram. Então, no primeiro vídeo dessa série sobre Apocalipse, eu fiz um vídeo falando onde Inácio e alguns discípulos do próprio João, que conheceram também a Paulo, os próprios discípulos deles, eles entenderam o evangelho de maneira errada e elegeram Pedro como cabeça, como a pedra angular, e partiu um evangelho segundo Pedro como a pedra angular e não Jesus. A operação do erro vai vir a partir daí. Eles precisam acreditar num evangelho diferente de Cristo, num evangelho paralelo. Ou seja, onde Pedro agora se torna o Papa e eles vão começar a ensinar e a criar, é aí que funda a Igreja Católica. A Igreja Católica ela vai começar a ensinar fundamentos paralelo ao de Cristo, mas que não é o de Cristo, onde Pedro ele seria o cabeça, ele se tornaria um papa, onde depois viriam outros papas, e aí os bispos se tornariam como os apóstolos. Só que as doutrinas começam a ser diferentes. Esse começa o início da operação do erro. Bom, João ele teria que ficar por mais tempo vivo do que os outros apóstolos, justamente para ter a revelação do Apocalipse, aonde o significado de Apocalipse é revelação. Deus então daria a revelação para João, para que no futuro, para que nós tivéssemos detalhes de tudo o que aconteceu anteriormente. E não coisas que iriam acontecer no futuro, justamente por causa da operação do erro, que iria enganar a muitos e dali para frente muitos seriam enganados e foram enganados, e até os dias de hoje as pessoas são enganadas e não conseguem entender que o Apocalipse foi a revelação do passado para entendermos o que aconteceu, porque a palavra não passaria, só que a fé das pessoas passariam, como vamos ver em Lucas mais para frente. Bom, então vamos lá. Eu vou ler um pouquinho da perseguição de Diocleciano para vocês terem uma ideia de como foi. Na verdade, ele não queria perseguir os cristãos, mas por influência de Galério, então ele decidiu furiosamente perseguir os cristãos. Enfurecido, Diocleciano autorizou que todos os funcionários do palácio fossem torturados até que entregassem os culpados. Contudo, como os membros da comitiva de Galério não foram molestados, não se descobriu a verdade. Outro incêndio começou 15 dias depois, mas foi rapidamente contido. Julgando-se cercado de traidores, Diocleciano desconfiou da sua própria família e obrigou a sua esposa e filha a renegarem a fé cristã publicamente. Mandou prender Doroteu e o bispo Antimas de Antioquia, junto com vários sacerdotes e leigos que pereceram após inúmeras torturas. Eusébio de Cesareia narra o martírio de um dos cristãos que trabalhavam na corte de Diocleciano. Ordenaram-lhe, pois, que sacrificasse e ao opor-se mandaram pendurá-lo desnudo e lacerar todo o seu corpo de açoites até que rendido fizesse o ordenado mesmo contra a vontade. Mas como ele se mantinha inflexível mesmo depois de perecer estes tormentos e seus ossos já apareciam à vista, misturaram vinagre com sal e o derramaram nas partes mais laceradas de seu corpo. Mas também desdenhou estas dores e então trouxeram-lhe umas brasas de fogo e, como se faz com carne comestível, foram consumidos no fogo o resto do seu corpo, e não todo de uma vez, para que não morresse em seguida, mas pouco a pouco. Os que haviam posto sobre a fogueira não podiam soltá-lo, até que ainda depois de tantos
padecimentos desse sinal de aceder ao mandado, mas ele solidariamente, aferrado a seu propósito, entregou vencedora a sua alma em meio aos tormentos. Tal foi o martírio de um dos servidores imperiais, digo realmente do nome que levava, chama-se Pedro. Um terceiro edito foi promulgado, concedendo liberdade aos cristãos que sacrificassem aos deuses e ordenando a tortura daqueles que se recusassem. O decreto do imperador Décio, que obrigava todos os cristãos a sacrificarem aos ídolos, foi posto novamente em prática. Tinha início a perseguição propriamente dita, que durou 10 anos e foi designada pela Igreja do Egito como a Era dos Martírios. Tal foi o número de cristãos mortos em relação de sua fé, o Ocidente foi pouco afetado por Constâncio Cloro, senhor da Gália. Espanha e Britânia reduziu a perseguição à mera destruição de algumas igrejas, mas em todo o Oriente Romano o sangue cristão fluiu em abundância. Uns foram mortos com machados, como ocorreu aos da Arábia, a outros queimados as pernas, como sucedeu aos da Capadócia. Às vezes os penduravam do alto pelos pés, cabeça para baixo, e acendiam debaixo um fogo lento, cuja fumaça os asfixiava ao arder a lenha, como no caso dos da Mesopotâmia. E às vezes cortavam-lhes o nariz, as orelhas e as mãos, e partiam em pedaços os restantes membros e em partes de seus corpos, como aconteceu em Alexandria. Na Frígia e na Palestina, as cidades foram incendiadas com seus habitantes dentro das muralhas. Os horrores da repreensão foram tão grandes que, em Antioquia, alguns cristãos cometeram suicídios para evitar a captura. Aqueles que escaparam da morte e sobreviveram à tortura foram reduzidos à escravidão, sendo os homens enviados para as pedreiras ou minas e as mulheres condenadas à prostituição. Diante de tanta humilhação e sofrimento, não seria estranho a razão humana que os cristãos sacrificassem aos ídolos. E infelizmente ocorreu várias apostasias, mas muito maior foi o número daqueles que abraçaram a loucura da cruz e, crucificados com Cristo, receberam a coroa da glória e o direito de ter os seus nomes louvados através dos séculos em toda a igreja militar. Alguns foram cercados de tanta veneração por parte dos fiéis que tiveram seus nomes inseridos no cânon romano. São eles São Crisógono, São Cosme, São Damião, São Marcelino, São Pedro, Santa Luzia ou Santa Lúcia, Santa Inês e Santa Anastácia. Outros, apesar de não estarem no cânon, são muitos conhecidos e venerados. Eis alguns exemplos: São Sebastião, São Jorge da Capadócia, Santa Catarina de Alexandria, São Brás, São Pantaleão, São Marcelino, Papa III e 4 santos coroados. A perseguição foi afetada pelas renúncias. Diocleciano e Maximiano em 305 d.C., criando uma estranha situação. Enquanto no Ocidente Constâncio Cloro e Flávio Severo encerravam as perseguições nos poucos lugares onde havia, o Oriente padeceu com a ascensão de Galério ao trono imperial e de seu sobrinho Maximiano Daia, ao oposto de César. Inicialmente, Maximiano tentou perverter os cristãos por métodos não violentos, mas quando viu que os resultados eram irrisórios, adotou a brutalidade. Um novo decreto assinado em 306 obrigava todos os cidadãos a fazer sacrifícios públicos aos deuses e determinava que arautos fossem enviados para percorrer todas as ruas das cidades, convocando os cidadãos pelo nome, de modo que ninguém pudesse escapar. Maximiano chegou ao ponto de decretar que todos os alimentos vendidos nos mercados fossem lavados com água benta pagã e que para entrar nos banhos públicos era necessário queimar incenso aos deuses. A cristandade do Oriente padeceu por mais 6 anos, até que subitamente Galério ordenou o fim
da perseguição em seus domínios, acometido por uma doença terrível que lhe causou hemorragias, gangrena e o aparecimento de vermes nas chagas, e tendo perdido a confiança nos seus médicos e curandeiros, ele por fim a reconheceu como um castigo de Deus por causa de todo o sofrimento que é imposto à igreja. Bom, então vimos que Galeriano suscitou a Diocleciano a perseguir os cristãos de maneira tão violenta que nesse momento, nessa perseguição, nessa tribulação, no reinado de Diocleciano, então surgiram os santos. Os homens começaram a canonizar aos próprios homens, a fazerem dos homens santos. Então a Igreja Católica, a partir daí, começaram a ter esses santos que são idolatrados até hoje pela Igreja Católica. Vimos também que Galério, aquele que suscitou, que provocou a perseguição dos cristãos, ele foi acometido por uma doença, por chagas, por vermes, uma doença que nem os curandeiros dele pôde explicar. Comprovando também aí mais uma profecia de que o anticristo, aquele que perseguiria os cristãos, ele não seria morto por mãos humanas ou por espada, ele foi morto acometido por uma doença. Em Mateus 24:14 diz assim: "E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim, a grande tribulação." Vamos lá para Romanos 10, versículos 17 e 18. "E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo." Colossenses 1:23. "Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro." Então podemos ver aí que o evangelho foi pregado a toda criatura na face da terra. Mateus 24:15. "Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda." Bom, então esse abominável da desolação, vimos que já ocorreu uma vez antes da primeira vinda de Cristo e agora acontece novamente no reinado de Diocleciano, que foi Galério. Então esse evento ele teve uma dualidade, uma antes da primeira vinda de Cristo e agora uma depois da segunda vinda de Cristo. Mateus 24 ainda, versículos 29 e 30. "Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória." Bom, esse de que o céu se escurecerá, a lua não dará a sua luz, isso já vimos em outros versículos que são figuras de linguagem, não necessariamente, literalmente, isso vai acontecer de fato. Ou seja, mas esse sinal que Jesus falou, isso logo após essa tribulação, Diocleciano então renuncia. Diocleciano então se abdica do seu posto, surgindo então uma vaga para Constantino, filho de Constâncio Cloro. Constantino então vai ter uma desavença com Magêncio, parente de Maximiano. Bom, essa luta é muito famosa e conhecida historicamente, chamada Batalha da Ponte Malvina, que foi onde o exército de Constantino e o exército de Magêncio eles se enfrentaram. Bom, nesse dia, no ano 312 depois de Cristo, Constantino viu um sinal no céu, as iniciais de Cristo, onde dizia que esse sinal, com este sinal vencerás. Bom, um detalhe aí é que Constantino teria se convertido e colocou os sinais em seus escudos e na roupa de seus soldados. Eles venceram a batalha. Constantino achou que foi para ele o sinal. Mas um outro detalhe também é interessante. Alguns arqueólogos
a alguns quilômetros desse local onde Constantino estava, eles encontraram uma lenda, um povoado que contaram uma lenda. Ou seja, alguns fatos aconteceram nesse dia. Esse fato está relacionado com a cratera de Cirente. Cratera de Cirente. Alguns arqueólogos ligam este fato com o fato ocorrido de Constantino, onde um povo chamado Superacuns, ele diz que esse fenômeno ocorreu por causa de uma deusa. Ou seja, foi a alguns quilômetros de onde ocorreu, onde Constantino viu esse sinal no céu. Então aí percebemos que não só Constantino, mas outros povos também viram um sinal. E nenhum deles entenderam que esse dia foi a vinda de Cristo. Mas por que nenhum deles entenderam? Bom, nenhum deles entenderam por causa da operação do erro. O cristianismo veio vindo totalmente distorcido, desde os discípulos de João, de Paulo. O cristianismo vem vindo distorcido e ninguém se preparou para o dia da vinda do Senhor. Eles não estavam preparados para reconhecerem os sinais. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém? Então até aqueles que os transpassaram os verá. Ou seja, nesse momento, o exército de Constantino e o exército de Magêncio, ambos eram exércitos romanos. Quem o transpassou Jesus com a lança foi o exército romano. Em Lucas capítulo 18, versículo 8, há um relato muito interessante. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Essa é a pergunta que o próprio Jesus fez. Quando ele vier, achará fé na terra? Bom, isso é devido à operação do erro, que distorceu toda a palavra dele. E assim fez com que o povo não estivesse preparado, mas assim deixou o livro de Apocalipse com João, que entregou às igrejas, para sabermos da verdade, da realidade, do que realmente aconteceu. Bom, mas o porquê dessa segunda vinda então? Vamos entender então lá em Hebreus capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Bom, então ele vem para aqueles que o aguardam para a salvação. Mas quem que o aguarda para a salvação? Quem aguardava para a salvação era a tribo de Israel, eram as 12 tribos. Deus escolheu as tribos, eles eram os escolhidos, foi a igreja que Jesus veio buscar nessa segunda vinda. Agora nós, os gentios, o resto da humanidade, nós somos salvos pela cruz de Cristo. Pela cruz de Cristo é que nós somos salvos. Ou seja, os judeus, os filhos de Israel, muitos creram em Jesus, mas não receberam o Espírito. Então eles não tiveram a oportunidade de serem salvos antes da cruz. Assim como até depois da cruz, durante o tempo de reforma, alguns creram e também morreram sem receber o Espírito. Mas como o próprio Paulo falou que mesmo ele tendo recebido o Espírito, mas ele falou que eles não procederiam àqueles que já dormiam. Ou seja, eles, os filhos de Israel, eles ressuscitariam primeiro e subiriam primeiro até as nuvens. Depois, aqueles que estariam vivos, ou seja, no caso, Paulo e aqueles que vieram depois durante o tempo de reforma. Então teve que levar todo esse tempo justamente para todos eles poderem ser ressuscitados e subir à glória do Pai. Ou seja, a segunda vinda é para a igreja, é para os escolhidos, ou seja, os filhos de Israel. Eles foram escolhidos como povo de Deus. Os gentios, o resto da humanidade, foi acrescentado depois na cruz de Cristo. Então a nossa salvação está na cruz de Cristo. Jesus morreu e nós somos salvos pela fé em Cristo na cruz. Essa segunda vinda foi para os judeus, foi para os escolhidos, foi para a tribo de Israel. Bom, então chegando já ao finalzinho do vídeo, depois que Constantino teve a visão e colocou os símbolos em seus escudos e no exército e derrotou o Magêncio, então ele se
converteu ao cristianismo. Só que ele passou então a parar de perseguir os cristãos, mas praticando algumas práticas do cristianismo, ele ainda assim era adepto do mitraísmo e de várias outras religiões. Então, a partir desse momento, ele deu poder à igreja, que já era católica, era uma igreja católica apostólica, que veio a partir do fundamento dos apóstolos, de que Pedro seria o cabeça, a partir desse fundamento. Por isso, igreja apostólica. Então, Constantino dá poder à igreja, onde ela passa a ter um poder, além de religioso, também político. Então, aí nesse momento, a Igreja Católica Apostólica passa a ter o nome de Roma, Igreja Católica Apostólica Romana. Então, aí se concretiza aquela besta de duas cabeças, que é o cordeiro que fala como dragão, que ela é que trazeria a operação do erro, um evangelho falso, um evangelho errado, e também se tornaria o oitavo rei procedente daqueles 7, que seriam as 7 cabeças. Ou seja, nesse momento, a Igreja Católica Apostólica Romana passa a ter o nome de Roma e seria aquele oitavo rei que viria daqueles 7. Então, eu gostaria que depois desse tempo vocês estudassem sobre o tempo da Inquisição, onde a própria Igreja Católica ela obrigava as pessoas a fazerem aqueles sacrifícios onde ela ordenava, justamente porque Roma entrou em crise e quebrou, então eles precisavam de dinheiro. A própria Igreja Católica ela obrigava e impunha ordenanças do tipo que a fé ela teria que ser paga, ou seja, as pessoas para serem salvas elas teriam que pagar, e começou a inventar várias doutrinas onde são pregadas até os dias de hoje, que nós vamos ver. Faltando então para explicar o milênio, onde se encaixa os 1000 anos, onde Satanás foi jogado e depois ficou preso durante 1000 anos e depois foi solto e depois foi totalmente aniquilado. Bom, nós vamos ver, porque é um assunto delicado, eu terei que desfazer algumas mistificações e então explicar onde esse milênio se encaixa. Bom, isso vai ficar para o próximo vídeo. Esse vídeo eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado e te espero no próximo vídeo. Até lá!